Olá, olá. Sim. Boa tarde. Trazei um pouco aqui. Não esqueça. Como sempre, deixo um pouco aqui do álbum mais recente que gravei, esse com a Ana Luísa, Thiago Torres da Silva, contrabando. Essa faixa bonita, tá tocando Nathan Marques, Marisa Silveira no cello. E hoje eu vou dar continuidade a algo bastante importante e muito prático. De novo, vou mostrar o começo do processo compulsional a partir de elementos absolutamente arbitrários. De novo, a partir de duas notas quaisquer arbitrárias. Né? E vamos tirar disso, muito prático, as muitas consequências do ponto de vista intelectual, conceitual e acerca do entendimento do processo compulsional que há nisso. Né? Então, eu já peço de cara, portanto, para quem estiver aí ou no YouTube, ou no Face, ou no Instagram, quem primeiro sugerir, duas notas quaisquer. Por favor, sugiram aí duas notas quaisquer, duas notas. Entre as 12 que há, duas notas quaisquer. Veja, porque esse exercício, além de ser muito profícuo, além de ser muito interessante, rigorosamente falando, Mi e Fá. Não, alguém disse ali Mi menor e Ré, mas são duas notas, eu não quero dois acordes, duas notas. Então eu vou usar ali do Gabriel Mi e Fá. Mi e Fá, tá certo? São as duas notas que eu vou usar. Eu fiz isso outro dia, não sei se algum de vocês estava também ao vivo comigo, mas hoje vou partir já daí. Antes eu fiz uma série de considerações para chegar aí. Hoje eu vou partir já daí. Eu vou partir já da experiência composicional, lançando mão dessas duas notas. Que duas notas são essas? Duas notas absolutamente quaisquer. Para garantir que elas sejam duas notas absolutamente quaisquer, eu tomei aqui em mãos para o processo duas notas que me foram sugeridas pelo Gabriel dos Anjos. É isso, Gabriel? Gabriel dos Anjos, né? O camarada Gabriel me sugeriu duas notas, Mi e Fá. E é a partir delas que nós vamos fazer aqui uma pequena experiência de exercício composicional. Mas, Felipe, por que, afinal de contas, isso é importante? Isso mesmo, né, Gabriel? Gabriel dos Anjos, né? Por que, afinal de contas, isso é importante? Por duas razões. Primeiro, porque isso é uma experiência, né? É uma experiência composicional. É uma ferramenta composicional. É algo de que se pode lançar mão para compor, para fazer música e, em última instância, para se fazer canção. Primeiro, portanto, por conta disso. Não é? Primeiro, portanto, por conta
disso. Desculpa vocês, só um segundo que eu coloquei aqui o teclado na minha frente, eu digo, o teclado esse virtual aqui do Instagram, sem querer, porque apertei qualquer coisa, e não estou conseguindo tirá-lo da minha frente, que me atrapalha, mas tudo bem, vamos assim mesmo então. Então, veja, isso demonstra, mais uma vez, quão equivocados nós costumamos ser, ou quão equivocados nós costumamos estar acerca do que seja a real natureza do processo composicional, do trabalho composicional, dessa espécie particular de trabalho criativo. Não é? Porque nos mostra como esse processo, o exercício composicional, ao contrário do que comumente se entende e ao contrário do que grande parte, não digo grande parte, do que uma quantidade razoável dos comentários acabam dizendo em publicações minhas, dizem. O processo composicional, ele realmente não depende de que se tenha em mãos nenhuma ideia extraordinária, e mais, não depende a rigor de que se tenha em mãos nem uma ideia. O que não significa absolutamente que seja ruim que se tenha em mãos ideias e ideias extraordinárias. Ninguém disse isso. A questão é que a natureza do processo composicional é tal que ele, para que se o insete, para que nós nos demos a compor, não é absolutamente necessário que nós partamos de nenhuma ideia extraordinária e mais, de nenhuma ideia sequer. Porque o processo composicional pode ser insetado, ele pode começar. Nós podemos nos dar o processo composicional a partir de elementos arbitrários, extremamente frios, a partir de ferramentas e ideias arbitrárias. E é claro que o que o esquenta, não é? O que traz a sensibilidade para o processo, conforme eu tenho dito e repetido muitas vezes, é a necessidade que haverá de pronto de tomemos decisões acerca dos resultados, das opções que as ferramentas aplicadas sobre essas ideias arbitrárias nos darão. Eu vou mostrar isso de maneira muito concreta mais uma vez, para que isso fique bastante claro. E porque é muito importante que entendamos isso acerca do processo composicional. Porque uma vez que nós entendemos isso, nós não ficamos reféns para o exercício composicional de que tenhamos ideias que achemos absolutamente fantásticas e excepcionais. Nós não estamos mais reféns da ideia, portanto, de que o processo composicional depende, para que se o comece, para que nos demos ao seu exercício, de que estejamos inspirados, seja lá o que for exatamente que inspirado queira dizer. Então, por exemplo, eu pedi aqui, mais uma vez, como fiz de outras vezes, boa tarde, Regina, como fiz outras vezes. Pedi 2 notas para um de vocês. O Gabriel dos Anjos me sugeriu Mi e Fá. Mas veja, o que é o processo composicional? Não, mais uma observação que eu também já fiz outras vezes, preciso, não é, voltar a fazer. Isso que eu vou mostrar, e que já mostrei outras vezes, não é algo que serve apenas para quem não esteja de posse de alguma ideia fantástica. Boa tarde, Jason. Não! Isso é algo profundamente útil e interessante como exercício e exploração do processo composicional, mesmo se você é alguém que tem facilidade para ter ideias interessantes ou ideias quaisquer de que começar o processo composicional. Porque essa experiência, esse exercício, ele é muito revelador da natureza mesma do processo composicional. E muito profícuo também, muito rico em nos munir de ferramentas composicionais interessantes. Então, como eu já disse outras vezes, mesmo se você é alguém que tem
com facilidade ideias com que começar a compor, eu sugiro muito veementemente que você se dê a possibilidade de experimentar eventualmente isso, ou seja, começar a compor a partir de ideias rigorosamente arbitrárias e a partir de uso de algumas ferramentas relativamente simples e de fácil manuseio. Olha, mas Felipe, você está dizendo então que compor é assim? É só lançar mão de uma meia dúzia de ferramentas muito fáceis e úteis? Eu não disse isso. Eu estou dizendo, e só há ferramentas assim? Não. Há ferramentas complexíssimas, é claro, e ferramentas muito simples. O fato é que há ferramentas de facílimo manuseio, com que também se começar a compor. E é possível compor a partir de ideias arbitrárias, ou seja, mesmo se não há uma ideia melódica, harmônica ou rítmica importante, interessante, que se possa entender como interessante de antemão para se compor. É isso que estou falando. É muito importante que isso fique claro para que nos preserve de algumas confusões extremamente estéreis. Ah, mas então é impossível estar inspirado, então nunca se compõe com inspiração, nunca se tem uma ideia boa. Bobagem, bobagem, bobagem. Ninguém está falando isso. O compositor, e obviamente o compositor, quanto mais profissional o compositor, ele não está, obviamente, 100% do tempo inspirado. Grande parte do trabalho é um trabalho que envolve, consciente ou inconscientemente, técnicas, métodos, maneiras de se lidar com o tecido sonoro e poético. Mas é óbvio que há o encantamento nesse processo. E o processo gera encantamento. Como eu tenho dito muitas vezes, compor inspira. Mas não é preciso estar inspirado para começar a compor. E mesmo se você é alguém que muito comumente está isso que se possa chamar inspirado, eu sugiro fortemente que eventualmente você componha partindo de elementos arbitrários e ferramentas como essas, mesmo assim, eventualmente. Por quê? Porque fazer isso ensina muito acerca de como se compor. Ajuda muito a que componhamos cada vez melhor, ajuda a que ganhemos fluência e, por incrível que pareça, nos faz, portanto, por quanto de quão comumente vamos ter que fazer nesse processo o exercício da escolha estética, e tendo a sensibilidade presidindo essa escolha, nos faz mais e mais inspirados. Muito bem, muito bem. Vamos lá, portanto, para a experiência, rigorosamente, para a experiência disso. Então, eu vou pegar as notas Mi e Fá. Digamos que eu agora decidi que vou exercitar a composição. E nesse instante não tem nenhuma ideia. E eu sorteei. O método que eu usei para o sorteio foi pedir a um de vocês que dessem arbitrariamente duas notas. O Gabriel me deu Mi e Fá. Tá certo? Mi e Fá. Você poderia colocar as 12 notas em papeizinhos pequenos. Eu já fiz isso muitas vezes, por exemplo, como exercício. Mistura e tira 2 pedacinhos de papel. Tá certo? Muito bem. Como fiz foi pedir a um de vocês que me desse as notas. O Gabriel me deu Mi e Fá. Então, 2 notas arbitrárias. O que vamos fazer com ela? Em primeiro lugar, Mi e Fá. Isso ainda é uma decisão bastante arbitrária. Isso que primeiro eu vou fazer. Veja, eu ainda não vou lançar mão de sensibilidade. Não é que não se possa fazê-lo, é porque eu estou justamente forçando aqui o processo seja maximamente independente de ideias de que se parta. Não é? Então, nesse sentido, vou pegar, por exemplo, o Mi e o Fá. Mi e Fá. Vou fazer o seguinte, por exemplo. Eu vou criar um
pequeno e primeiro motivo com essas duas notas, Mi e Fá. Da seguinte maneira, olha, a segunda nota, por exemplo, eu repito 2 vezes todas as notas com o mesmo tamanho, com a mesma duração, sendo que a segunda nota eu repito, né? Dó, dá, dá. Só isso. Dó, lá, lá. Então eu tenho 3 tempos e 2 notas. Dó, dá, dá. Bom, vamos pensar um compasso. Isso eu já tenho uma primeira decisão a tomar. Eu posso pensar, por exemplo, não só, mas por exemplo, de maneira mais simples, num compasso quaternário ou num compasso ternário. Quer dizer, dó, 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 dê, bê, dó, dá, dá. Aqui pensei em termos quaternários. Ou isso pode já de cara me sugerir um compasso ternário, algo como uma valsa. Bom, é já nessa primeira decisão a tomar, como é que eu vou alocar no tempo essas duas notas com a segunda repetida e todas elas com tempos iguais? Como é que eu vou alocar no tempo? Já é uma pergunta em que eu já necessariamente começo a convocar a minha sensibilidade. Poderia até tomar de maneira arbitrária. Vou fazer isso em termos de um compasso de 4, de um compasso de 3. Mas olha, a mim, tocando, me pareceu, me soou, me soou mais interessante, do ponto de vista da minha sensibilidade, a valsa. Da, ba, ba, do, ba, ba. Muito bem, muito bem. O, de, da, do, da, da. Uma primeira coisa que eu posso imediatamente fazer. Olha, eu decidi. Me parece interessante repetir o motivo exatamente como primeiro eu o instituí, ou seja, do, de. Olha, eu tenho uma ferramenta muito, muito, muito simples e muito produtiva. É, por exemplo, decidirmos pela variação, mantermos do ponto de vista rítmico exatamente idêntico o motivo e variarmos uma das duas notas. Por exemplo, a primeira nota. Do, de, do, do. E daí repetir isso com a primeira nota mudada. Do, de, be, bo, de, do, de. Cair um tom. E se em vez disso eu caísse a primeira nota um tom, só meio tom? Olha, não estou ainda satisfeito com isso. Então, se eu mudar essa segunda nota um pouco mais, eu fiz ela um pouco, quando eu a transformar, eu a fizer um pouco mais grave ainda, em vez de eu cair só um tom, por exemplo, uma quarta. E fui baixando a primeira nota de meio e meio tom. Não estou satisfeito ainda. Volto para a primeira ideia.
do, de, do, de, do, de. E uma próxima variação, por exemplo, me veio à cabeça, porque já começa aí a sensibilidade e a minha musicalidade de uma maneira forçosa a estar no processo. Eu já começo a ouvir, por exemplo, com uma possibilidade que essa segunda nota, em que eu termino o motivo, justamente se dê como primeira nota, repetindo o mesmo motivo ritmicamente, numa terceira variação, né? Então, do, de, do, de, do, de, do, de, do, de, do, de, e resolvo essa primeira fase melódica assim. Então, já consegui começar a construir alguma espécie de discurso melódico com algum sentido, com algum cabimento discursivo. Então, o que acontece se eu começo a buscar alguma vestimenta harmônica para isso? Eu tomei em mãos duas notas arbitrárias, não é? Tomei uma segunda decisão depois, na verdade, primeira decisão, porque as notas eram absolutamente arbitrárias, as notas foram, por assim dizer, sorteadas. Depois decidi, né, que a segunda nota repetiria, as notas foram sorteadas, o Gabriel dos Anjos que nos deu, era um Mi e Fá, decidi que a segunda nota eu a repetia. Depois eu ouvindo, me pareceu interessante repetir isso. Assim, eu tomei uma decisão de se eu faria isso em 4, em 3, né? Se eu faria do, de. E eu decidi fazer em 3. Do, de. Depois decidi, para começar a investigar a possibilidade de desenvolvimento melódico, variar a primeira nota desse pequeno motivo. Do, de, do, de, do, de, fazendo a primeira nota cair um tom. E repetir também essa pequena variação. Do, de. E tomei a segunda nota depois como ponto de partida para uma repetição do motivo rítmico a partir dela. Então, e resolvi. Me pareceu natural que aí essa primeira fase melódica resolvesse na nota lá. Veja. Eu posso, então, agora começar a aplicar aí esse primeiro e muito incipiente discurso melódico algumas perspectivas harmônicas com que vestimos. Né? Eu, por exemplo, um primeiro acorde que muito naturalmente, não é? Nos aparece como possibilidade de começo de formulação do discurso harmônico é o Fá maior com sétima maior, né? Lembra-se, essas duas primeiras notas são Mi e Fá, né? E vamos ver para onde podemos ir, né? Então, Fá maior com sétima maior. A segunda, ou melhor, a primeira variação foi ter baixado a primeira nota do motivo um tom. Então era Mi, Fá, Fá, Mi, Fá, Fá, Ré, Fá, Fá, Ré, Fá, Fá. Olha,
primeira opção que eu tentei foi manter o baixo em Fá, aproveitar esse Ré como nota do acorde Sol. Então, eu fiz 2 compassos com Fá maior com sétima maior, e depois um Sol maior com baixo em Fá. Veja. Então, eu tenho... Daí, pronto, continuava a melodia. Tá resolvendo ali em um Lá, na nota Lá. Eu posso assumir isso como uma resolução também do ponto de vista harmônico, ou seja, que isso seja um acorde já de Lá. Um Lá menor ou um Lá maior. O ambiente é de Lá menor. Por isso, usar o Lá maior dá o efeito interessante que no barroco que se usa muito na música barroca, que é a terça de picardia, ou seja, uma sequência harmônica que aponta para a resolução no menor, mas você resolve no acorde maior. Isso aqui, né? Veja, a sugestão é para que se resolvesse no menor, mas se resolve no maior. Então, voltando ao nosso teminha, né? Eu escolhi aqui o Lá maior, por conta desse efeito, para ganhar esse efeito bonitinho da terça de picardia. E olha, e o acorde que está faltando ali no meio pode ser justamente o dominante de Lá, não é? Então, veja só, a partir de 2 notas total e completamente arbitrárias, não é? Chegamos a esse primeiro tema, lançando mão de ferramentas bastante simples, né? Veja. Do, de, do, de, da, do, de, do, de, da, de. Obrigado, Pablo. Do, de. Veja, mas agora eu começo, uma vez que eu trouxe caríssima Cibele, que honra tê-la aí, querida. Veja, eu tendo lançado mão de ferramentas de manuseio tão simples quanto essas que eu estou usando aqui, e partindo de 2 notas completamente arbitrárias, cheguei a esse primeiro discurso musical iniciado, né? E veja, aí, obviamente, como eu já estou trazendo à cena a minha sensibilidade e a minha percepção musical, a minha sensibilidade musical, como protagonista no processo decisório forçosamente, eu já começo, a partir daí, a ter ideias. Não é? E veja, esse motivo ele sugeriu já um começo de variação, uma continuação de desenvolvimento, uma continuação de variação por notas, né, dele que
Paulus. Nesse caso, as duas notas estão dentro do campo harmônico. Mas veja, se eu lançar mão de duas notas, é muito difícil, ou, na realidade, impossível, que duas notas não estejam sempre dentro de algum campo harmônico possível. Não é? Mas é uma boa questão que o camarada Paulo nos colocou no YouTube, porque é um exercício bastante interessante, sim, também, portanto, que você lance mão, por exemplo, de três notas que forçosamente não estão dentro de nenhuma escala maior possível. É excelente exercício. Isso tanto para compor a partir da melodia como para compor a partir da linha de baixo. Excelente exercício. Em outras lives vou falar disso, com certeza. Mas aqui, quando eu lanço mão de duas notas, né, necessariamente essas duas notas vão estar dentro de algum campo harmônico possível, né, de alguma escala, dizendo mais claro, porque aí o termo correto não é campo harmônico, vão estar dentro de alguma escala maior possível, ou seja, vão fazer parte necessariamente de algum em comum de algum tom possível, né? De mais de um, na realidade, né? Mas então nós podemos, inclusive, forçar no desenvolvimento a que alguma nota saia forçosamente da escala, do ambiente tonal em que eu estou. E isso é parte interessante, isso é uma ferramenta justamente composicional. Mas veja, eu tinha chegado até aqui. E disse que naturalmente começou a se me sugerir, né, a próprio discurso começou a sugerir para mim uma continuidade de desenvolvimento, ainda lançando mão desse mesmo motivo, mas agora fazendo com que ele seja descendente, né? Começando de uma nota, um tom acima dessa em que eu terminei. E fazendo o baixo cair, mantendo o acorde lá e fazendo o baixo cair um grau, ou seja, transformando isso num Lá baixo Sol. Daí. Veja o que eu fiz agora. Eu simplesmente repeti essa variação, né, do Lá, Si. Lá baixo Sol. Lá 7+, com a quinta aumentada. Sol baixo Fá, mantive até o baixo aqui. Resolvendo de maneira muito simples no Dó. Pois bem, vejamos então, desde o início, aonde é que chegamos e o que fizemos com as duas notas que arbitrariamente nos foram dadas pelo Gabriel.
Compreenderam? Veja. Boa tarde, José Heráclides, né? Entendeste, Paulo? Mas vejam só, então, vejam só aonde se pôde chegar. Veja só. Oi, queridíssima Jana, tudo bem, meu amor? Veja só aonde se pôde chegar a partir de dois elementos tão simples. Vejam aí, vocês estão no Facebook, no YouTube, no Instagram. Vejam a partir de dois elementos tão simples quanto duas notas arbitrárias onde se pode chegar. E, de fato, houve o exercício do processo composicional. Realmente compôs-se. Realmente nos demos a compor. De maneira que é absolutamente claro, fica absolutamente óbvio o quão independente, rigorosamente independente de uma inspiração genial, de que se parta, é o processo composicional. O processo composicional não depende disso, absolutamente. Então, eu os convido muito, muito forte e veementemente aí a lançarem mão desse exercício. É um exercício independente se você tem ou se você não tem ideias com facilidade. É um exercício muito, muito bom para que você se torne mais profícuo do ponto de vista de ter ideias. É um exercício que revela muito acerca do processo composicional e é um exercício que naturalmente fará você desenvolver ferramentas composicionais importantes que lhe serão muito úteis em vários lugares em que você sentir o processo composicional emperrado. Tá certo? Espero que tenha ficado bastante claro para vocês. Me escrevam no YouTube, no Facebook ou aqui no Instagram, acerca de qualquer questão, de qualquer dúvida ou qualquer discordância, com elegância, sempre. Agradeço muitíssimo mais uma vez. Aí a presença vossa tem sido realmente sempre muito prazeroso dividir com vocês aqui um pouco de experiência e reflexão composicional. Amanhã, de novo, em torno do 12h45, eu encontro com quem puder e quem quiser para conversarmos um pouco mais acerca de composição. Tá bem? Grandíssimo abraço a todos e até a próxima.